Glória a Deus. Cumprimento a todos na paz do Senhor, amém. Coisa boa, né? Tendo chovido, ainda tem crente que vem para a igreja, porque a chuva foi forte, viu? Os crentes de açúcar vão ficar tudo no meio do caminho, mas só veio aqui as pedras de açúcar duras, viu? Chovesse mais um pouquinho, né, irmão? Talvez, mas foi pouco ainda. Eu peço oração pela minha vida também, um pouco enfermo. Desde sábado que a garganta está muito inflamada. E aí eu não pude vir esses dias. Estava com febre quase toda noite, quebrado. Mas Deus, Ele tem nos guardado até aqui, né? E quando o pastor Davi me colocou na escala no domingo, eu de pronto disse que viria, mesmo sabendo que não poderia, mas Deus, Ele me trouxe até aqui. A vontade de estar deitado é grande, né? O corpo quebrado, mas é o que eu digo, o pregador ele só pode parar quando ele morrer, porque se a gente desistir no meio do caminho, o preço é alto. E eu creio que Deus, Ele vai falar aos nossos corações aqui nessa noite. Amém? Amém? Glória a Deus. Recaio em Tua graça, recaio de novo em Tuas mãos. Aleluias. Recaio em Tua graça, recaio de novo em Tuas mãos. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em Teu amor, pois eu sei que és aquele que me guardas, me guardas. Eu quero descansar em Teus braços, é o meu Deus. Em Teus braços é o meu descanso. Em Teus braços é o meu descanso. Em Teus braços é o meu. Pai, na Tua presença nesse momento, Senhor, eu quero Te render graças por estar aqui nesse lugar. Deus bendito, eu quero nessa hora, Senhor da glória, Te pedir, Senhor, perdoa os nossos pecados, as nossas falhas. Queremos nessa noite sermos tocados pelo Teu Espírito Santo. Queremos essa noite continuarmos ouvindo a Tua voz, Pai. Não é porque vou ministrar a palavra que agora que a igreja vai Te ouvir. O Senhor fala conosco desde o silêncio daquele que entrou em primeiro lugar nessa noite. E nós cremos, Pai querido, Pai amado, que a forma que o Senhor fala ao nosso coração não é a forma que muitas das vezes nós percebemos, mas é a forma que nos preenche. E é esse preenchimento que nos faz sermos satisfeitos, como a Tua filha acabou de testemunhar. Porque nós estamos gratos, não é pelo que temos, mas é pelo que nós somos. Não é pelo que nós queremos, mas é pelo que o Senhor quer de nós, Pai. Nos ensina cada vez mais estarmos, Senhor da glória, nos aperfeiçoando aos Teus moldes, Senhor, para que nós não venhamos desistir na nossa caminhada quando as tribulações se levantarem, mas que possamos entender o propósito pelo qual o Senhor tem permitido cada adversidade.
para que o teu nome venha a ser glorificado através de nós, em o nome de Jesus. Fala comigo, para que eu fale ao teu povo nessa hora, para a glória do teu nome. E quem crer diz amém. Louvado seja Deus. Abra a sua Bíblia, livro de Jonas. Livro de Jonas, capítulo 1. Eu trago uma mensagem subordinada ao tema Tentando Escapar do Chamado. Jonas, capítulo 1. Amém? Quem encontrar, fica de pé só para a gente, descansar um pouquinho o corpo. Porque nesse friozinho, do jeito que está aqui, esse teclado maravilhoso tocando, e o pregador rouco, você pode dormir daqui a pouco. Então fique em pé logo para dar uma chacoalhada aí. Amém? Jonas, capítulo 1, quem encontrou? Eu vou dizendo os versículos e a gente vai lendo. A partir do 1. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Porém Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem, e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Versículo 8. Então lhe disseram: declara-nos tu agora, por causa de quem nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? Amém? Pode sentar. Queridos, essa passagem bíblica é uma passagem muito conhecida por nós, porque quem nunca ouviu falar de Jonas? Quando se fala de Jonas, naturalmente nós já entendemos que é o crente fujão. Jonas, ele é muito conhecido por essa característica. Diferente de alguns profetas, como os profetas maiores, Isaías, ele é conhecido como profeta messiânico porque ele pregou muito bem sobre a vinda de Jesus. O livro do profeta Isaías, ele é tão perfeito que ele tem 66 capítulos, como a Bíblia, 66 livros. E se você ler a quantidade de livros do Antigo Testamento em quantidade de capítulos no livro de Isaías, ele é preciso em abordar a lei nesse período. E após isso, se você contar a quantidade de livros do Novo Testamento, na quantidade de capítulos no livro de Isaías, você vai ver que ele também separa, começar a falar do Messias, justamente nesse intervalo. Mas Jeremias, ele era conhecido como o profeta das lágrimas, era o profeta chorão, e isso ele identificava por ser um profeta que passava por muitos açoites, apanhava literalmente falando. Jeremias, ele não apanhava em provações espirituais. Quando ele profetizava, alguém vinha e dava-lhe uma mãozada na cara. E quando ele profetizava, alguém vinha e jogava ele dentro de uma cisterna ou dentro de uma fossa desativada antiga. Jeremias, ele sofria muito por ele ser um profeta naquele tempo. Então ele é conhecido como o profeta das lágrimas ou o profeta chorão.
Mas diz a palavra de Deus, queridos, que o profeta Jonas, ele é conhecido como o profeta fujão, porque isso é uma das características que mais falam sobre ele. Mas Jonas, ele foi um dos grandes evangelistas daquela época, incumbido ou sob a responsabilidade de uma palavra. Jonas, ele estava muito bem obrigado, servindo aos seus, filho de Amitai, e ele recebe uma palavra direta de Deus: Jonas, levanta e vai à grande cidade de Nínive. Ir até a grande cidade de Nínive para ele não era algo tão dificultoso. Jonas não estava muito distante dela. Nínive, por ser no Oriente também de uma cidade assíria, diz a palavra de Deus que não era difícil dele chegar nela. Ele só precisava ir para lá e fazer o que Deus estava dizendo. Era conhecida como a grande cidade, e não era uma cidade tão nova assim. Nínive, existem registros nela em que sua fundação ela tinha 1800 anos antes de Cristo, fundado por pessoas de descendências babilônicas. Eu posso lhe dizer que ela era tão velha que ela é datada em Gênesis capítulo 10, versículos 11, 12 e 13, quando está falando da descendência de Noé ainda, e chega em Nimrod, um homem muito poderoso, um de seus netos, muito grande, conhecido naquela época. Ele funda algumas cidades, e dessas cidades gera-se Nínive. Ela era, na verdade, muito grande, porque não se dizia ser Nínive apenas aquela cidade. Existiam outras cidades que estavam anexadas a ela. A sua região metropolitana, ela era toda anexa nela. Nínive chegou a ser tão grande que Salmanassar, um dos reis da Síria, decidiu que ela se tornasse a capital da grande Assíria, e ficando para trás apenas do subúrbio de Calá, onde havia instalações e palácios reais também naquela época. Mas diz a Bíblia que Nínive ficou muito conhecida, porque foi a primeira cidade da Síria a ter a maior biblioteca da história. E graças a Deus, e graças a Salmanassar, graças a Nínive, a Bíblia ela não é só um livro de contos dos hebreus, porque dentro desta biblioteca, quando foi encontrados os manuscritos enterrados, encontraram mais de 22 mil manuscritos. E dentro desses 22 mil manuscritos, a Samaria, com as suas 10 tribos, estava registrada dentro desta grande biblioteca, fundamentando a veracidade da Bíblia. Essa biblioteca muito importante, diz a palavra de Deus que muitos registros da Bíblia estão respaldados por ela, que não era, na verdade, uma biblioteca hebreia, porém, a cidade de Nínive era uma cidade que foi por muito tempo sitiada por muitos hebreus. Deus havia chegado dentro desta preocupação, chamado o profeta Jonas para que ele lá fosse pregar, porque Nínive não era uma cidade que havia sido feita para uma configuração judaica em que havia recebido a Deus como a fundação da sua cidade. Na verdade, Nínive, ela foi uma cidade criada em homenagem a uma deusa. E esta deusa Ishtar, uma deusa assíria, ela na verdade era uma deusa que não tinha nada a ver com o que você costuma ouvir hoje. Existia muita imoralidade sexual, porque era uma deusa da fertilidade. Existia também muito sangramento, porque os sacrifícios humanos eram normais. Quando a palavra de Deus fala no livro de Naum, explicando sobre Nínive, quando Deus se reporta a ela, Deus está falando de uma cidade sangrenta, de massacres, de muito sangue derramado. Então Nínive não era uma cidadezinha comum ou qualquer. A criminalidade, a marginalidade e a prostituição eram carros-chefes, além da idolatria que acontecia naquela época. O seu nome Nínive, por exemplo,
ela não tem uma origem específica, a não ser dizer que o povo sumérico, babilônico, havia colocado o nome de Nínive, que quer dizer bela ou encantadora, fazendo referência à deusa Ishtar. Mas quando Deus chega para Jonas, olha para Jonas e diz: levanta-te e vai até a grande cidade de Nínive. Deus estava mandando um profeta levar uma palavra nova, levar um recurso de tratamento espiritual para aquelas pessoas. Mas diz a Bíblia, porém Jonas se levantou para fugir da presença de Deus. Pergunte para a pessoa que está do seu lado: você está de pé? Deixa eu dizer uma coisa para você: nem todo mundo que está de pé está levantado para Deus. A ordem de Deus é levanta e vai, e Jonas levanta e foge. Nem todos que estão de pé estão levantados ao propósito de Deus. Nem todos que estão de pé estão direcionados naquilo que Deus está fazendo. Sabe por quê, queridos? Porque nem tudo na Bíblia que está identificando uma coisa boa significa que de fato aquilo é. Não explica, irmão. Espere um pouco. A Bíblia fala teu lugar várias vezes, mas nem todas as vezes que está escrito teu lugar significa que aquele lugar ainda é teu. Deus chega para o profeta Elias e diz: Elias está lá chorando, eu não aguento mais, vão me matar. Deus olha para ele, levanta ali um rei na Síria, levanta um rei em Israel, e aí tu vai e levanta Eliseu por profeta em teu lugar. O lugar era dele? Não mais. Deus estava mandando levantar outro no lugar dele. Então nem todas as vezes que a Bíblia diz que é teu significa que ainda é. É como nem todas as vezes que você vê alguém de pé significa que ele está levantado ao propósito que Deus o chamou para fazer. Porque a Bíblia diz: então Jonas se levantou para fugir da presença de Deus. Não se levante para fugir, se levante para entrar na presença dele. Porque tem muitas pessoas que chegam aqui abatidas, tem muitas pessoas que chegam aqui sofridas: pastor, os problemas, estou enfrentando isso, aquilo outro. Mas de repente estão de pé, e quando o pastor Davi procura, não estão mais. E o que aconteceu com elas? Para onde elas foram? Se levantaram para fugir. Diga para o seu irmão: se levante, mas permaneça. Não seja inconstante. Tem pessoas que se levantam para fugir, como está escrito, e nós não podemos fazer isso. Porque muitos estão, na verdade, vivendo um momento de guerra, que a condição é de um soldado muito bem preparado, estão até de pé na posição de sentido, mas não tem coragem de descer para a arena para enfrentar um gigante. Diga para o seu irmão: a postura de quem está de pé não revela a coragem de quem está dentro. Davi chegou na guerra, olhou para os irmãos dele, os guarda-roupa tudo grandão, e um cara sozinho no meio de um exército de milhares de homens gritando: não tem homem aí no meio de vocês, seus maricas. E Davi olhou e disse: quem é aquele incircunciso filisteu que está ali confrontando a nação do Deus de Israel? Os irmãos dele, tudo cabra macho, olharam para ele e disseram: cala a boca, menino, para de falar besteira, rapaz. Sabe por que eles disseram isso? Porque para eles o menino era um coitadinho, caidinho. Na cabeça deles o menino era um Zé doidinho falando besteira. Mas o Zé doidinho era o único que estava por dentro de pé, enquanto os que pareciam caíram. E diz a Bíblia que o alvoroço chegou dos ouvidos do rei. Eu acho que o rei estava querendo testar: olha, vamos saber como é que vai se comportar o gigante quando nós mandar esse menininho para lá. Mas o rei não entendia que o menininho que estava indo para lá, na verdade, era o maior daquele lugar.
Porque o maior não é o que foge da presença de Deus, é o que não sai da presença dele. Aleluia, glória a Deus. O que é que Paulo olhava para o povo que fazia esporte, que treinava, que malhava e dizia: o esforço físico para nada vale, se a sua vida espiritual ela não estiver de pé diante de Deus. 1 Coríntios 9:24 em diante: não sabeis vós que todos os que correm no estádio, todos na verdade correm para alcançar uma coroa corruptível, nós porém uma coroa incorruptível? Olha para eles e continua dizendo: e todo aquele que luta de tudo se abstém. Eu assim corro, não como a coisa incerta, eu assim combato, não como batendo no ar. E ele diz: antes eu subjugo o meu corpo e reduzo a servidão, para que pregando aos outros eu não venha por mim mesmo de alguma forma ser reprovado. O que me importa não é parecer ser forte, o que me importa não é parecer ser o galã, o que me importa é estar dentro cheio da presença de Deus, resguardado segundo a sua palavra. Esteja de pé, mas diante da palavra, não fuja do que Deus lhe chamou para fazer. E ressalto: não é pecado malhar nem praticar esporte. Amém? Amém? Diga assim: desde que isso não lhe afaste de Deus. Amém? E não é pecado se maquiar? Não, desde que isso não lhe atrase para o culto. Se lhe atrasou, é pecado. Pecado não é o que eu estou fazendo, é como estou fazendo muitas das vezes. É só isso. Amém? Quantos entenderam aqui? Glória a Deus. Jonas se levantou, mas não estava de pé. Ninguém derruba quem está na presença, mas quem foge da presença não fica de pé por muito tempo. A Bíblia fala que Jonas ele vai lá e ele sai para fugir. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Diz a Bíblia que ele pagou a sua passagem e desceu para dentro dele. Diga para o seu irmão: não pague preço para fugir de Deus, porque vai sair mais caro. Tem gente pagando preço alto e está se afastando de Deus. Cuidado com o barco que você está entrando para longe do propósito. Porque nós precisamos entender que Deus ele nos dá condições para que a gente possa distribuir o nosso tempo dentro da presença dele. Amém? Mas não pague preço para fugir da presença de Deus. Eu pago a internet caríssima para me passar 24 horas no Instagram, no WhatsApp, no Facebook e não leio mais a Bíblia. Sai desse barco, você está pagando a passagem cara. Não, eu estou pagando R$400 de energia, porque eu fico na Netflix até 3 da manhã. E Provérbios ninguém está mais cumprindo. Eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam me acharão. Está pagando um preço para uma passagem muito cara. E nós precisamos começar a saber em que nós estamos investindo inteligentemente e espiritualmente falando. Porque senão Deus ele vai dar um jeito de nos parar. Só que o preço vai ser muito alto. Sabe por quê? Porque se Deus lhe mandar fazer e você não fizer, Deus vai mandar outro e o outro vai ter que obedecer. Amém? Agora a sua desobediência tem um preço. No versículo 4 a Bíblia diz: mas o Senhor mandou ao mar um grande vento. Jonas não obedeceu, o mar tem que obedecer. E diz a Bíblia que de repente a tempestade começou e os marinheiros ficaram perturbados. Mas ficaram tão perturbados que a Bíblia fala que eles começaram a tirar sorte. Eu não sei se eles usavam o palitinho, quem ficava com o menor,
Eu não sei se eles faziam sorteio de nome, sabe? Tem teólogo que ainda se arrisca a dizer como era que eles faziam. Eu não estava lá no dia, perdão, irmãos, eu não sei dizer como foi. Eu só sei que a Bíblia diz que a sorte caiu sobre Jonas. Está na Bíblia que isso foi uma sorte, para mim isso é azar. Mas aí caiu nele. E quando caiu nele, Jonas estava lá no final, lá no fundo do barco. Lá se vai o marinheiro acordar ele. Quando acorda ele, o barco está afundando e tu está descansando. Tem muita gente que se levanta para dormir, irmão. Tem muita gente que a tempestade está acontecendo, Deus está querendo uma posição dele, uma posição dela, mas está dormindo no sono da negligência. Você sabe quando é que você pode descansar num barco? Quando Jesus estiver dentro dele, mas um barco sem a presença não dá para descansar. Os discípulos foram acordar Jesus, olha, Senhor, tu não te importa que a gente esteja perecendo aqui, morrendo? Jesus disse, o que foi? O mar está revolto, o barco está afundando, vai tirar água aqui só, e não está dando vença. Jesus se levantou, ei, aquieta de vento, acalma-te, mar. A Bíblia diz, então o mar se aquietou, Jesus foi se deitar e ficou tudinho lá em cima com a confusão para resolver. Que homem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Diga para o seu irmão, se Jesus estiver no barco, vá descansar. Não incomode Jesus com as suas preocupações, é só um vento. Aleluia. Não incomode Jesus com suas perturbações. Eu vou fazer uma campanha de 20 dias, porque o negócio, Deus disse que estava no negócio, vai descansar. Deus falou que pudesse abrir o negócio, então abre. Deus falou que era para fechar, não tem por que se atribular, então fecha. Deus falou para você que ia dar certo, então descansa. Agora, não adianta fazer campanha quando Deus não estiver dentro do barco. Diz a Bíblia que Jonas se levantou, e quando ele se levantou, os homens disseram para ele, olha, vai ter que dizer agora tudo para a gente. O que foi? Me diga aí, qual é a tua ocupação, de onde é que tu vem, qual é a tua terra, de que povo tu é, a gente quer entender tudo agora, passa a ficha. Jonas olhou para eles e disse, eu sou um hebreu, eu temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Deus mandou eu ir lá para Nínive pregar uma palavra, e eu desobedeci, por isso que está esse alvoroço todinho. A Bíblia diz que eles ficaram tão perturbados de um jeito, que eles perguntaram, e agora, não fazer o quê? Eles estavam mais com medo do que estava lá fora do que quem estava dentro do barco com eles. Eles não estavam preocupados se eles iam matar Jonas, eles estavam preocupados se Deus não ia gostar disso. E aí a Bíblia fala que Jonas estava lá dentro e disse para eles, só tem uma ideia. E eles disseram, qual é? Me joguem lá fora do barco, que a tempestade acaba. Só que eles ainda estavam preocupados, e a Bíblia diz que eles temeram e não arremessaram ele, continuaram. Mas diga para o seu irmão, não adianta remar contra a maré de Deus. Depois que Deus te acha escondido no porão, tu vai ter que sair para fazer o que Deus mandar. Não tem como. Diz a Bíblia que eles estavam cansados, olharam para ele e disseram, mas só tem um jeito mesmo. Estamos mortos, todo mundo aqui acabado. Pega o homem pelos braços aí, pelas pernas, com cuidado. Porque Jonas, ele era expert em fugir das situações. Já era a segunda fuga dele. Me jogue para fora do barco que vai dar certo. Mas sabe o que é que a Bíblia fala? Que na hora que Jonas é arremessado, o mar se acalmou, acabou a tempestade de uma vez. Você imagina um barco ir à altura de um prédio de 8 andares quando está revolto o oceano? É muito alto, né? E ele cai assim em queda livre, e de repente o bico entra dentro d'água e sai com tudo de novo.
É preocupante a situação. Mas você imagina estar assim, dessa altura, e de repente o mar acalmou. Diz a Bíblia que não deu outra, todos os que estavam no barco se converteram ao Senhor. A Bíblia diz que o temor deles foram tão grandes que eles fizeram um sacrifício a Deus dentro do barco e disseram: esse Deus aí é poderoso. O Deus dos hebreus, ele é poderoso. Sabe por quê, queridos? Porque quando Deus ele está no negócio, Deus é tão misericordioso que até o crente fugindo dele ainda serve de testemunho para os outros, né? Tem jeito não. É por isso que eu digo: não julgue um irmão desviado. Salmo 37, versículo 23 e 24 diz assim: os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, e ainda que caia, não ficará prostrado para sempre, porque o Senhor o sustém com as suas mãos. Diz a Bíblia que o homem pode cair em até 6 angústias, mas na 7ª o Senhor o levantará. Sabe, nós temos essa tendência a desistir fácil. Mas quando Deus ele tem uma obra na vida de alguém, o negócio é tão assim que a gente não consegue imaginar. Tiago, quando está escrevendo, ele diz que o que fizer converter um irmão desviado da fé encobre uma multidão de pecados. Porque ele fala que o amor de Deus ele é tão grande para com essas vidas que ele não desiste de você nem quando você está desistindo dele. E quando Jonas cai, diz a Bíblia que mais um obediente se levanta. Quem foi? A baleia, o grande peixe. Mas abra a sua Bíblia em Mateus 12, 45. Glória a Deus. Mateus é o 40. A gente se perde na Bíblia dos outros, né? 12:40. Pronto. Pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre de quem? Assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no céu da terra. Foi no ventre de quem? Da baleia. No Antigo Testamento, o grande peixe. No Novo Testamento, a baleia. Para mim, tanto faz. Ele foi engolido por um peixe que cabia ali dentro. E diz a Bíblia que ele passou esse período lá. E Jonas, quando ele passa esse período lá, acontece outro grande milagre. A primeira coisa que vem na cabeça dele é orar. Porque quando o crente foge, quando Deus persegue ele, ele entende que não dá mais para fugir. A única coisa que ele tem que fazer é orar. A oração de Jonas foi uma oração bem salmídica. Ele começou: na minha angústia clamei ao Senhor e Ele me respondeu. Do ventre da sepultura gritei e Tu ouvistes a minha voz. Por que me lançastes no profundo coração dos mares? E aí Jonas ele vai fazendo perguntas para Deus. E Deus ele vai falando com ele vai afirmando também coisas para Deus. E diz a Bíblia que quando ele termina de orar e diz: Senhor, se der certo eu vou te oferecer sacrifício com voz de agradecimento. O que eu voltei para o Senhor, eu vou lá e pago. Do Senhor vem a salvação. Quando ele termina de acertar a conta com Deus, falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou Jonas na terra seca. Olha que animal obediente. Deus falou para o peixe: vai lá e vomita ele. E a Bíblia diz que vomitou ele em terra seca, né? Parece até que a baleia saiu andando e foi deixar ele lá na beira da praia. Mas não.
ela deixa ele na margem e volta. E diz a Bíblia que Jonas agora vai ter que cumprir o propósito. Sabe, irmãos, a passagem saiu ou não saiu cara? Porque quando Jonas entrou no barco, ele tinha dinheiro, não tinha? Mas depois do sacode que ele levou, acho que nem roupa mais o coitado ainda tinha. Porque quando o camarada está fugindo do propósito que Deus tem para a vida dele, o negócio é sério. O negócio é sério. A dificuldade, ela bate às portas. Tem horas que Deus ele vai permitir a dificuldade aparecer na tua casa, para tu voltar para o lugar de onde tu não deveria sair, da presença. Não, Deus, por que está acontecendo isso? Eu estou comendo ovo faz uma semana. Deus está querendo tratar você. Deus, por que está acontecendo isso? Eu só compro roupa no Natal. Deus está querendo tratar você. Nós passamos por adversidades e por lutas muitas das vezes na vida que a gente pensa, mas por quê, né? Deus está querendo que você volte ao propósito, para que você entenda o que é que Ele vai fazer na sua vida. Às vezes Deus está querendo que você aprenda a semear, e você não vai poder esperar para ter, para fazer. Vai ter que ser no tempo da escassez, para poder Deus abrir a porta. Amém, irmãos? Porque na verdade, queridos, a oferta é um negócio muito sério. A esmola você dá para quem precisa. A oferta é para quem Deus manda. Amém? E se Deus mandar, não tenha medo. Na crise que você estiver passando, Deus vai suprir. O profeta chegou com fome, olhou para a mulher e disse: me dê um punhado de pão aí. Ela: se eu fizer, vai morrer de fome, eu, tu e meu filho, porque o que eu tenho só dá para mim, ele comer e morrer. Ele olhou para ela e disse: não se preocupe, faça primeiro para mim, que segundo a minha palavra nem vai faltar azeite na tua botija nem farinha na tua panela. E aí, irmão, tu prefere o quê? Comer e morrer ou repartir para viver? Tem momentos na nossa vida que Deus ele vai inclusive nos colocar em situações dessas, para poder de fato revelar no nosso coração como é que anda a nossa humildade. Diga para o seu irmão: sempre que vem uma exaltação, primeiro vai vir uma humilhação na nossa vida. Sempre. E enquanto você não for tratado, a humilhação vai continuar. Igual aquele martelo 3 horas da manhã que o vizinho está batendo e você querendo dormir. Assim vai ser a humilhação na tua vida, né? Eu não vou falar do armador rangendo enquanto você se balança com dor de ouvido, porque aí já é demais, é muita prova, né? Mas o que eu quero dizer para você é isso: é que a humilhação ela vai vir na sua vida até você ser tratado. Porque nós entendemos que o poder de Deus se revela na nossa fraqueza. Então você tem que ir para Deus, irmão, bem fraquinho. Não vá forte não, que você se pega. A Bíblia diz: horrenda coisa é para um homem cair na mão de um Deus vivo. Mas a gente precisa entender também que quando nós estamos fracos, a melhor coisa que existe é cair na mão de Deus. Davi entendia tanto isso que no dia que ele fez o que não era para fazer, foi se achar demais, Deus perguntou para ele: quem foi que mandou tu ser o bambam da história, mano? Não, eu quis só contar o povo para saber quantas pessoas. Não, quem foi que mandou tu querer se achar aí? Escolhe. Como assim? Vai cair na mão dos homens, vem espada no meio do teu lombo, ou tu quer levar uma minha? Ele sabe que Deus abraça, dá um cheiro e diz: volta para casa. Coloca o anel no dedo dele de novo, coloca a roupa branca nele, dá a chinela nova e devolve a cadeira dele. Sabe? Ele sabia que Deus, quando Ele ama incondicionalmente. Olha o cuidado que Deus teve. A Bíblia não diz que Jonas quebrou um osso, a Bíblia não diz que ele ficou fraturado.
Eu só acho graça na hora que ele diz que não aguentava mais as águas marinhas passar na cabeça dele. Né? Você imagina o cara sendo perturbado direto, a baleia só engolindo o que não servia, passava por ele aqui e ele tirava com muita raiva e orava a Deus e conversava de novo. 3 dias nessa peleja, né? Mas aí quando Jonas ele vai, diz a Bíblia que veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas. Diga para o seu irmão, ele não desiste de você. É o cara desobedecendo, é o cara na P, é o cara fugindo e ele calculando a segunda vez que ele vai falar. A Bíblia diz que Deus fala a segunda vez com ele. E quando ele fala a segunda vez com ele, ele diz: levanta-te mais uma vez, porque quem foge da presença está caído, não está de pé. Eu quero dizer para você que está aqui hoje desviado dos caminhos do Senhor. Não, irmão, não diga desviado não, que isso é pesado. Não existe outro meio de falar para você. Não, desviado é o cão. Quem pegou o atalho se desviou, mas saiu do caminho. Quem se afasta é quem está no INSS. Desviado é o cão. Então quem se desviou vai mais ele. Está na Bíblia. A palavra de Deus, ela nos diz em Hebreus capítulo 10. O que a palavra de Deus fala? 26 em diante ali. Que se Deus falar, você já tiver recebido o conhecimento da verdade e continuar praticando as maldades que você praticava, já não resta mais sacrifício pelos seus pecados, senão uma ardente expectativa de fogo e enxofre que está preparada para Satanás e seus adeptos. Se desviou com o cão. O que eu quero dizer para você é: volte do caminho, porque a palavra de Deus é: levante-se. E a Bíblia diz: levantou-se Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Nínive era uma cidade grande. Diz a Bíblia que ela era uma cidade grande. Jonas ele passou ainda, era uma cidade de caminho de 3 dias. Era um vilarejo muito grande. Muitas cidades juntas, atumultuadas, porque era uma cidade comercial. Mas Jonas ele passou alguns dias pregando lá. E quando ele estava pregando, diz a Bíblia que os homens de Nínive creram em Deus, proclamaram jejum, se vestiram de saco, do maior até o menor. Quando a palavra chegou no rei de Nínive, a Bíblia diz que ele se levantou do trono, tirou as suas vestes, se cobriu de saco, se sentou sobre a cinza e fez uma proclamação, né? Divulgou em Nínive tudo. Fez um decreto real, dizendo que nem homem, nem animal, nem boi, nem ovelha provasse qualquer coisa, e nem desse alimento, e nem bebessem água. Esse homem ele pregou sem caixa de som, sem microfone, sem panfleto. Ele pregou sem nada, só com uma palavra que ele havia recebido. E diz a Bíblia que uma cidade inteira se converteu por o posicionamento de uma pessoa só. Diga para o seu irmão: se posicione. Diga: saia da mesmice. Nós não temos feito nada. Nós precisamos fazer mais alguma coisa. Amém? Nós temos aqui uma galeria para lotar de mais pessoas ainda. A gente tem uma laje aqui bem grande, que eu acho que não couber lá, bota aqui em cima. Nós precisamos começar a entender que o que Deus tem para as nossas vidas não está relacionado a assistirmos cultos apenas. Deus não lhe chamou para ser plateia, porque no dia da vinda de Jesus vai ter uma pergunta: o que você tem para me apresentar? Está pensando que a tua folha de presença nos cultos vai pontuar alguma coisa para você? Está pensando que quando Deus abriu o livro da vida, aquilo ali é um livro de chamada?
Quem nunca perdeu o culto disso? Quem nunca perdeu o culto daquilo? Não. Deus quer saber o que você fazia lá na igreja que você não levou o seu vizinho drogado para ela. O que você fazia no culto que você não levou a sua vizinha fofoqueira para a igreja. O que você fazia no culto que os seus familiares eles não conseguiram ver Deus em você a ponto de se converterem também. Porque tem crente que ele é crente muitas vezes conhecido na casa de Deus, mas em casa o povo sabe que é um cão. Tá pesado, irmão? Tinha um hino antigo que eu me lembro que eu era criança, quando a gente estava ensaiando, a irmã até riu, que era o testemunho de um pai. O hino dizia assim: mamãe, vamos morar aqui na igreja, porque aqui na igreja é bom demais. Aqui papai não bate na senhora, aqui só na igreja temos paz. Aqui papai é um cordeiro, em casa é um lobo devorador. Mamãe, vamos morar aqui na igreja, porque aqui papai respeita o pastor. Aqui ele é bonzinho, aqui nós temos paz, aqui papai não xinga. É crente até demais, papai dá aleluia, glória a Deus em alta voz. Mamãe, vamos morar aqui na igreja, tenha pena de nós. Acredita que tem esse hino? É uma verdade. Tem muita gente que na verdade de fato é uma bênção, é um homem de Deus, é uma mulher de Deus, mas aí quando chega em casa, né, tira a lã, meu irmão, fica só os cabelos lisos, né? Tira o crespo, fica só o liso do lobo. E a gente precisa começar a verdadeiramente sermos o testemunho. Por quê? Porque a sua esposa não vai esconder por muito tempo. Vai ter uma hora que ela não vai aguentar. Quase morro de rir quando me mandaram um print de uma namorada ontem, do dia dos namorados, postou em rede social. Feliz dia dos namorados para mim, que não tenho coragem de postar nada com aquela coisa, só me faz raiva. Digo, meu Deus, que tempo é esse? É o tempo que as pessoas não estão mais conseguindo esconder o que as outras fazem de errado em casa. E Deus está vendo, a gente precisa de fato servir a Deus. Que cristianismo é esse que nós temos, que a gente leva uma topada e chama pelo diabo para depois dizer glória? Não dá. A nossa vida ela tem que... Mas se eu estiver vendo não dá, né? A gente precisa em muitas coisas na nossa vida ser tratados. E aí você precisa vigiar em algumas delas. Porque se nós não vigiarmos, a gente acaba errando. Nós somos homens e mulheres de Deus, a gente precisa entender que a nossa santidade ela vem do nosso pensamento para fora, não é de fora para dentro. Eu vejo pessoas pregando às vezes que dizem: irmão, olha, eu prego o que eu vivo. Deus me livre, eu tinha coragem de pregar o que eu vivo. A gente tem que viver o que a gente prega. Amém? Se a gente for pregar o que a gente vive, a gente prega derrota. Porque tem dia que a gente está pregando aqui vitória com a conta zerada. É ou não é? Tem dia que a gente está orando pelos doentes com a garganta inflamada. Se você for pregar o que eu vivo, vou dizer: irmão, venha para a igreja, você vai ficar doente ainda. Não dá, a gente tem que pregar, não, tem que viver aquilo que nós estamos pregando. Por isso que a Bíblia fala que nós não vivemos por vista, por aquilo que nós estamos enxergando, nós vivemos pela fé. Não é porque você está vendo o irmão que ainda está em tratamento espiritual, que você vai dizer: ah, não vou mais para a igreja, porque eu vi aquele irmão na igreja de paletó e gravata, quando olhei ele na rua, ele estava andando só de samba canção. Você precisa viver por fé e não por aquilo que você está vendo, mas seja a fé que as pessoas precisam enxergar primeiro. Amém? Porque Jonas estava pregando, mas só Deus sabia que ele ainda não era convertido.
Jonas estava dizendo que Deus era salvação, e era amor, e era misericórdia. Mas só Deus estava vendo o coração dele dizendo: vai morrer tudinho quando eu sair daqui. Jonas pregava para todo mundo dizendo: Deus ama vocês. Só Deus sabia que Jonas dizia: e eu odeio. Era Jonas gritando: céus abençoado por Deus, e no coração bando de desgraçado. Era o que Jonas pensava. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que depois dele pregar, todo mundo se converter e ele se tornar o cara. Porque, vou dizer para você o que eu digo sempre: dom traz visibilidade. Você sabe por que é que todo mundo quer falar em língua estranha, entrar no mistério e profetizar? Porque dom traz visibilidade. O que é visibilidade, pastor? É dinheiro, é posição, é reconhecimento. Porque nós fomos ensinados errados. Nós fomos ensinados que o homem de Deus é o profeta. Mas diz a Bíblia que o homem de Deus é o que cumpre a palavra. Amém? Porque a Bíblia diz que a jumenta já profetizou. Amém, irmão? E eu tenho certeza que não tem cadeira de ouro, nem coroa de ouro para jumenta lá no céu. Não vai ter. Mas você passar aqui a sua vida todinha sem falar em língua estranha, mas cumprir a palavra, fazer o que a Bíblia está mandando, o céu está te esperando, filho. Amém? Tu vem para uma doutrina dessa, tu vê a quantidade de pessoas que tem aqui. Aí tu vem na terça que o negócio é do pra pouco, tu vê que a quantidade é diferente. É ou não é? É. Sai para a oração da casa da irmã Mariazinha, que revela o CPF, que só dá Land Rover. Porque rico não vai para a doutrina, ele vai atrás de mentira. Ele quer profetada. E ele se baseia naquilo que ele pode conseguir mais. Deus manda te dizer que tu vai ter outra empresa. Vixe, não quer faltar uma. Mas você precisa entender, queridos, que eles são necessários, amém? Mas não busque o dom se você primeiro não buscar a maturidade. Eu me lembro como fosse hoje. Eu tinha uns 16 anos, 17 anos. O meu antigo pastor presidente tinha ido dar a doutrina numa igreja que eu estava dirigindo. Chegou uma irmã para visitar e eu tinha convidado alguns ímpios para a doutrina dele. E a irmã chegou para visitar de outra igreja, e eu tinha colocado 2 católicos, muito católicos lá atrás, e ela estava na frente deles. E de repente ela começou a entrar em mistério sozinha. E ela fez aviãozinho, fez tudo que tinha direito, já estava se preparando para a bananeira. E eu lá de cima só olhando, olhei para o porteiro e disse: aquieta essa irmã aí. A doutrina lá era sem microfone, para ajudar mais ainda. E ela falando em mistério que... E aí eu fui lá pertinho dele, do porteiro, e disse: ei santo, qual foi a parte que tu não entendeu que essa mulher tem que se aquietar? Ele: mas irmão, ela está no mistério. Eu digo: quem está no mistério aqui é eu, macho. Acalma essa mulher aí. E aí eu fui lá pertinho dela, olhei para ela e disse: irmã, se comporte, que o pastor está trazendo a doutrina e a irmã está atrapalhando. Ela falando em língua estranha, deu uma rodada que a mão passou assim, uns 2 dedos no meu olho, eu, glória. Aí eu fui de novo: irmã, se sente, por favor, senão eu vou lhe sentar. E ela não se sentou. Eu peguei pelo ombro dela aqui, afundei ela na cadeira e fiquei encalcado aqui com ela. Digo: agora pode falar em mistério, senta aí. E quando eu estou saindo, olhei para o irmão e olhei para ele e disse: ó irmão, segure ela na cadeira, porque se eu voltar eu dou uma rasteira. Aí fica nós dois bolados aqui no chão o culto todinho. E o irmão olhou para mim: irmão, como é que você faz um negócio desse? Você não tem medo da mão de Deus? Eu tenho: não, filho, sente aqui, sente. Eu sei o que é que eu estou fazendo. Quando terminou o culto, a irmã estava lá sentada, olhou para mim e disse: irmão, você sabia que você pode matar um vaso fazendo isso? Eu digo: só se for um pinico. Porque vaso que é vaso não morre com correção. A primeira coisa que um vaso aprende é se submeter a autoridades.
A segunda coisa que ele aprende é que quem entra na pessoa e fica manipulando ela é caboclo, o Espírito Santo não. O Espírito Santo, diz a Bíblia, que ele é muito educado. E ainda diz, o espírito do profeta é sujeito ao profeta. Ele entra dentro de mim sem tirar o meu raciocínio lógico. Acredita? Tu acredita que alguém pode estar falando em língua estranha e eu dizer assim, irmão Nicolas, vem aqui, e ele parar de falar em línguas e vir me atender? Tu acredita nisso? Está na Bíblia. O nome disso, queridos, não é só maturidade, é autocontrole. Controle do que está fazendo para Deus. Quando é Deus de verdade, diz a Bíblia que é com decência e com ordem. Não é errado pular, não é errado rodar, isso é emoção nossa e é bom. Não tirar as cadeiras do meio, sai correndo pelo corredor, é bom. Mas a gente precisa entender que tudo tem o tempo e a hora certa para fazer isso. Fui morar por um endemoniado uma vez, cheguei lá, irmã papocou em língua estranha do começo até o fim, e eu esperando sair o nome de Jesus. E ficou esse tempo todo, eu digo, meu Deus do céu, o demônio, ela está querendo batizar o demônio, meu Deus. Eu olhei para a irmã e disse, espera aí, irmã, em nome de Jesus, sai agora. Acabou-se. Porque é o nome de Jesus que tem poder para essa hora. Falar em mistério é bom, e diz a Bíblia que edifica a nós mesmos, mas somente a nós mesmos. Amém? Jonas, ele era um profeta e ele entendia que isso lhe trazia visibilidade. Mas diz a Bíblia que assim que Jonas termina de pregar, ele sai correndo. E quando ele sai correndo, a primeira coisa que ele faz é armar uma barraca de frente para Nínive, bem distante. Sabe para quê? Para ver a cidade se acabar. Depois de ter pregado para todo mundo, irmão. Como é que pode? E diz a Bíblia que ele armou a barraca, mas era uma barraquinha tão fraca que o sol começou a dar nela. E o sol de lá não é o de cá não, irmão. O sol de lá é pesado. Jonas estava lá esperando e com muita raiva. E aí Deus muito sábio, eu vou dar uma aula para esse camarada. Diz a Bíblia que Deus faz uma plantinha crescer em uma noite. Ela cresce tão alto que ela passa por cima da barraca e faz uma sombra legal. Porque a Bíblia diz que a planta cresceu acima da sua cabeça. Não vamos ser leigo de achar que Deus botou um chapéu nele, cara. Foi por cima da barraca. E diz a Bíblia que quando ela cresce, Jonas está lá, ó, felizão da vida. Porque o deserto, ele não é só um lugar seco. Esses lugares do Oriente não é só tão quente assim. Tem vento, mas é preciso ter uma sombra para poder suportar, certo? E à noite é muito frio. É o oposto do que acontece durante o dia. E aí a Bíblia fala que Jonas está lá, gostou da sombra. Só que aí quando ele foi dormir de noite, a Bíblia fala que Deus permitiu que viesse um bichozinho lá. Deu um mal na planta que ela acabou, secou todinha. Quando ela secou todinha, o sol está nascendo. Deus é muito esperto. Diz a Bíblia que Deus permitiu um ventozinho frio passando para ele não se acordar com o sol. Aí Jonas pegou no sono, na garoa. A Bíblia diz que quando o sol bateu na cabeça dele, fez uma ferida. Será que era quente o sol lá? Tu é doido? Tem gente que fala que as hebreias, elas são mulheres santas, que elas andam, né? Toda coberta, com lenço aqui, ou tacular. Tu é doido? Até eu era santa ali, daquele jeito. Não se cobre não, para tu ver. Ainda voltava uma barraca de praia. Mas Jonas se acorda e diz a Bíblia que tinha uma ferida na cabeça dele. E quando a cabeça dele está ferida, pensa aí no cabo que ficou com ódio de Deus, se indignou, viu? Só que ele se indignou com Deus, não foi por causa da ferida dele. Ele ficou com raiva de Deus por causa da plantinha. Como é que tu faz um negócio desse, cara? A planta, a bichinha, tinha nada a ver com isso. Cresceu e agora tu vai e mata ela. Pois tu acredita que foi a pregação de Deus para Jonas?
Porque a gente só vai entender o propósito da salvação quando nós sentimos na pele o preço que Jesus pagou por cada um de nós. É por isso que a Bíblia diz que nós devemos negar a si mesmo, tomar a cruz e segui-lo. É para a gente entender o preço que Ele pagou, que nunca vai ser igual, e a darmos valor por Ele. Então Jonas está lá, e quando Jonas está lá, Deus fala com ele. Engraçado, tu tiveste pena de uma planta que eu fui quem fiz crescer, da noite para o dia. Eu decidi que ela deveria morrer da noite para o dia, e tu não teve pena de mais de 120 mil homens, que não sabia discernir nem entre a sua mão direita e nem a sua mão esquerda. O cara pregou sem ser convertido. O cara passou a vida todinha ouvindo a voz de Deus, mas não dava ouvidos a ela. Quantos estão entendendo? Diga: ouvir a voz de Deus é ouvir uma pregação, é ouvir um louvor, é ouvir uma oração. Agora, colocar em prática é diferente, é dar ouvidos. Amém? Tem muito hino que a gente canta e a gente não vive, né? Apaixonado, apaixonado, apaixonado por você, Senhor, estou. Jura? Jura que tu está apaixonado? Vocês já viram que é paixão, a coisa mais linda do mundo? Né? Paixão é um negócio forte, olhando para o celular direto. Vixe, ela não ligou ainda. Vixe, ela não mandou mensagem ainda. Quem é que está apaixonado por Deus desse jeito? Quantas orações você tem feito por dia para dizer que é apaixonado por Ele, né? O povo diz que a pessoa está apaixonada, ela emagrece. Cadê o jejum que tu faz mais? Que paixão é essa que a gente professa ter e não tem? Eu não entendi ainda como é que a gente canta uma coisa e a gente vive outra. Cantamos: vim para adorar-te, vim para dizer que tu és o Senhor, meu Deus. Mas a gente não consegue se desligar do mundo, dos problemas que ficaram lá fora. Veio mesmo para adorar, veio mesmo para buscar. Vim para adorar, mas estou preocupado ainda com a roupa do irmão A, do irmão B, com o cabelo de fulano, de A, de C, quem vai pregar, quem vai cantar, quem vai orar. E eu pergunto: qual é o tipo de adoração que nós estamos prestando para Deus? Amém? Eu vou encerrar porque parece que passou o tempo, viu? Mas eu continuo perguntando a você: é possível fugir do chamado? É possível fugir de Deus? Olhe para o seu irmão e diga: nem tente, porque tudo que for pago vai sair bem mais caro. Amém? Jeremias, ele entendia tanto isso, que quando ele estava falando com Deus, quando ele estava dialogando com Deus, Jeremias 23, versículo 24, ele dizia assim: esconder-se-ia alguém em esconderijos, de modo que eu não veja, diz o Senhor. Porventura não encho eu o céu e a terra, diz o Senhor. Como que pode alguém se esconder de Deus? Salmo 10, versículo 11 diz: imagina consigo mesmo, Deus se esqueceu, escondeu seu rosto e nunca dará atenção a isto. Diga para o seu irmão: é só imaginação. Sabe por quê? Salmo 90, versículo 8 tem essa resposta: tu conheces bem nossas iniquidades, nossos pecados mais secretos não escapam da tua face. Diga para o seu irmão: tente se esconder, se você conseguir. Salmo 139, versículos 7, versículo 11, 16 em diante. Depois você vai lá e lê. Para onde poderia eu fugir do teu espírito?
Para onde poderia correr e escapar da sua presença? Pergunta para o teu irmão, para onde que dá para se esconder dele? Provérbios 15, versículo 3: os olhos do Senhor estão em toda parte, e Ele observa atentamente aos maus e aos bons. Não dá para se esconder. Não, vou fazer um plano aqui e Deus não está vendo, Deus não vai ver. Isaías 29:15: ai daqueles que mergulham nas profundezas para esconder seus planos do Senhor, que agem nas trevas e imagina: quem há de nos ver aqui? Quem ficará sabendo o que estamos fazendo? Ai daqueles. Quando a Bíblia diz ai, é porque não dá para você, eu vou fugir agora, eu vou aprontar agora e amanhã vai dar certo. Não, não dá. Sabe por quê? Porque a condição de Deus é tão extrema que não dá para entender. Amós capítulo 9, versículo 2 e 3 diz: mesmo que escavem até o inferno, as profundezas, dali a minha mão os alcançará e os tirará, ainda que subam aos céus, de lá os farei descer. Deus, Ele tem controle no céu, no inferno, embaixo, em cima. Onde Ele quiser, Ele pode ir e voltar, enxergar e ver e saber o que eu e você estamos fazendo e pensando agora. Amém. 1 Reis, capítulo 8, versículo 27. Mas será que Deus pode habitar de fato na terra com os seres humanos? Os céus, mesmo os mais longínquos, não podem circunscrever-te. Incomparável, menos esta casa que construí. Ninguém pode descrever a grandeza, a soberania de Deus, o que Deus está fazendo. Ninguém pode se esconder dele, nem fugir do que Ele preparou para a sua vida. Amém? Você precisa voltar ao chamado de Deus para você, ao propósito de Deus para você. Deus está falando comigo e está falando com você. Eu costumo dizer antes de pregar: Deus fala comigo para que eu fale ao teu povo. A maior necessidade da pregação é que o canal primeiro receba para que depois ele passe. Amém? Quando a pregação é de muito conserto, é porque quem está falando precisa se consertar. Glória a Deus. Eu estava imaginando hoje, conversando com a minha princesa, quando ela perguntou: você vai pregar o que hoje? Eu falei para ela: todas as minhas pregações, elas são preparadas e configuradas para a doutrina. Ela disse: como assim? Porque para mim toda pregação ela tem que ter cunho destrutivo e construtivo. Eu não tenho mensagem para culto de avivamento, eu não tenho mensagem para culto de ceia, eu não tenho mensagem para culto de senhora, eu não tenho mensagem para culto de criança. Se eu fosse pregar aqui, era tratamento do começo, do meio até o fim. Amém? Porque a Bíblia Sagrada, ela só tem uma mensagem: a mensagem da cruz. A cruz é o nosso lugar de encontro, porque foi ali, quando pensavam que era o fim, que a nossa história começou. Amém? Crente não comemora o Natal como os pagãos comemoram. Nosso Natal foi substituído pela Santa Ceia. Diz a Bíblia que ao invés da gente comemorar o nascimento, a Bíblia fala: todas as vezes que comeres deste pão e beberes deste cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. O nosso Natal foi o dia da morte, porque foi lá que eu e você nascemos de propósito. Amém? Que Deus em Cristo te abençoe. Ore pela minha vida em nome de Jesus.